Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai falar aqui sobre a relação entre o materialismo e o sofrimento espiritual. Por que a humanidade toda ainda passa por tantos percalços, por tantas problemáticas, e como Kardec, desde o Livro dos Espíritos, já aborda esse tema: materialismo, egoísmo e sofrimento espiritual. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Por que será que o mundo está em guerra atualmente? O que faz com que uma pessoa deseje o que não é seu? Você está andando na rua, de repente você encontra uma cédula monetária e viu mais ou menos que só tinha uma pessoa e que provavelmente aquele dinheiro pertence àquela pessoa. Por que será que a maioria de nós não vai simplesmente devolver aquilo para o seu dono verdadeiro? Por que temos esse desejo de apropriação do que não é nosso? Que na esfera individual tem uma certa repercussão, mas que na esfera do coletivo, que representa o somatório das representações individuais, transforma o planeta nessa casa tão difícil de se conviver. É por conta do egoísmo, do interesse que é direcionado apenas para a satisfação dos seus próprios desejos, das suas próprias necessidades. Ora, vejamos, na questão de número 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: de todos os vícios que existem, qual é o mais problemático? E os espíritos vão responder o seguinte: é o egoísmo. Porque se a gente observar direitinho, na raiz de todos os males está o egoísmo. O que faz, por exemplo, que uma nação invada uma nação vizinha para se apropriar do território e das suas riquezas? Vamos colocar um pouco à parte as razões que sejam histórico e culturais. Mas a história da humanidade, a própria história da humanidade, ela é cheia de fatos que são muito semelhantes. Desde o início da história conhecida, que sempre alguém está querendo tomar para si alguma coisa que é do outro, por conta do interesse que existe em satisfazer o seu próprio desejo, um desejo de poder em última instância. É o poder que você quer ter sobre certa pessoa, certa comunidade, certa nação. E esse egoísmo, ele sai corroendo toda a sociedade humana e faz com que a nossa convivência aqui se torne muito perversa. Mas também, ainda na sequência de questões acerca desse tema, na última parte, é um capítulo que encerra a sequência de capítulos que trata sobre as questões de ordem moral no Livro dos Espíritos, um capítulo que se intitula Da Perfeição Moral. Na sequência, Kardec pergunta: e qual a solução para isso? Qual é a solução para resolver a questão do egoísmo? E aí a resposta é mais longa, mas os espíritos dão a entender que, à medida que o indivíduo desenvolve o lado moral, ele vai enfraquecendo o seu espírito egoísta. E é exatamente pelo entendimento de que a vida verdadeira é a vida espiritual. Porque se você concebe que o mais importante está no mundo da matéria, isso vai estimular muito você a ser egoísta. Se você entender que a matéria é um fim e não um meio para que você tenha felicidade, você vai fazer de tudo
você vai enganar, você vai mentir, você vai roubar, você vai até mesmo tirar a vida de outra pessoa para conseguir alguma coisa que você queira. Porque você vai entender que a matéria é o mais importante, o material é o mais importante. No século XIX, um grande escritor, sem sombra de dúvida, um dos maiores escritores que o mundo conheceu, francês Victor Hugo, ele tem um poema chamado Desejo, que ele, em determinado trecho, ele diz o seguinte: desejo que uma vez por ano você coloque o dinheiro na sua frente e diga: você é meu, para que fique bem claro quem é o dono de quem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós é que temos que ser donos das nossas coisas materiais, e não o inverso, porque à medida que a gente é dominado pelo material, a gente vai ser capaz de qualquer coisa para ter. Inclusive, grande parte do sofrimento mental e espiritual das pessoas decorre disso. Porque você conhece alguém, tem algum amigo, alguém da família, um vizinho, e que compra um carro que você acha aquele carro lindo. E você olha para você e você sabe que os seus parcos recursos não dá condições de você ter aquele mesmo automóvel. Mas o que é que você faz? Você vai à agência de financiamento e você pergunta como faz para comprar aquele mesmo automóvel, nem que seja em 72 vezes. Você vai passar 72 meses pagando às vezes o preço de 2,5 carros, juros absurdos, para ter o objeto, só porque você achou que bonito, ou que você teve um desejo muito grande de ter aquilo ali. E por quê? Porque não dizer, até mesmo porque você teve inveja, você ficou morto de inveja daquela pessoa que tinha o que você não podia ter. Aí você vai arrumar um bocado de nome bonito, ou de desculpas, ou de justificativas para fazer isso. Eu trabalho tanto, eu sou uma pessoa honesta, eu nunca fiz nada de errado, por que eu também não posso ter? Se fulaninho tem, por que eu não posso ter? E aí você desconsidera todas as situações e condições que fazem de você uma pessoa que não tem os recursos suficientes para aquilo. Porque você tem mais filhos, ou porque você ajuda na casa da sua mãe, ou porque você tem uma série de compromissos que não dão conta de você ter aquilo ali. Mas ela é professora, eu também sou professora, e por que ela tem, eu não tenho? Vai ver que ela tem uma família mais estruturada e que faz com que ela possa sobrar mais dinheiro para ela, ou porque ela não tem filhos, ou porque ela não precisa ajudar na casa de um parente. Enfim, existem várias justificativas. Mas como se aprende desde cedo que o ter é mais importante do que o ser, se faz de tudo para ter as coisas, inclusive sacrifícios enormes, e que fazem com que você tenha menos tempo para estar com os seus filhos, quando você é pai ou é mãe, para fazer uma boa leitura, para escutar uma boa música, escutar uma boa palestra. E aí você vai se enchendo de necessidades e de coisas, e você, de repente, você pergunta: você faz uma atividade? Não tenho tempo para fazer atividade física. Não, doutor, me desculpe, mas eu não tenho tempo para isso, não. E você alguma vez pensou em fazer um momento na semana para você assistir um filme ou fazer uma coisa que você gosta? Não tenho tempo para isso, não, porque eu tenho que pegar no batente, eu pegar no pesado, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a vida vai passando, e você não vai percebendo que a vida está passando, porque você está completamente inundado de um pensamento de que tem sempre e sempre e sempre que obter. E ai de você, se a cada X anos, ou todo ano, a cada 2, 3 anos, não tiver o carro do último modelo,
ou se você não fizer a reforma na sua casa, porque os vizinhos todos estão reformando a casa, menos eu, a minha casa está defasada. Na frente da minha casa está parecendo um muro de cemitério, eu tenho que botar lá o porcelanato de última geração, eu tenho que fazer aquilo outro. Está sempre buscando, sempre tendo. E aí quando a pessoa vai ver, a vida está vazia. E pior do que isso, eu me lembrei de uma situação que me chamou muita atenção. Existe um vídeo no YouTube, vocês podem depois procurar, que é mais ou menos assim: lojas americanas é destruída no Black Friday. Eu vou dizer o nome da loja porque é assim que está, fica mais fácil vocês encontrarem. Black Friday é um período, uma semana aí, alguns dias, ou não sei se é um dia ou uma semana, no mês de novembro, que certas lojas de departamento fazem promoções e as coisas ficam mais baratas. Televisão, aparelhos eletrônicos, computadores e outras coisas aí. E filmam na hora que as portas da loja são levantadas. Uma multidão de pessoas, mas uma multidão mesmo, entra na loja derrubando tudo, se agarrando com os objetos, empurrando um ou outro. É uma coisa louca. Agora vejamos, vamos imaginar que fosse uma promoção de alimentos numa comunidade que tivesse todas as pessoas passando fome. Está lá, miséria, faltando o básico em casa, quilo de carne, 1 quilo de frango, ou uma cesta básica, com todo mundo precisando muito, e de repente faz essa promoção. Se justifica? Se explica. É uma questão de sobrevivência. Porque o ser humano, como animal, ele instintivamente luta pela sua sobrevivência. Se justifica. Mas as pessoas estarem se agredindo apenas para comprar um aparelho eletrônico de promoção, derrubando, destruindo uma loja, isso tem justificativa? Tem, apenas sob o ponto de vista da ótica materialista. Sob o ponto de vista dessa ótica, nessa visão, tem justificativa. Porque se você tiver a televisão de última geração na sua casa, você será uma pessoa melhor, provavelmente, sob esse ponto de vista. Mas, por conta dessa lógica materialista, que foi, em grande parte, amplificado depois da Revolução Industrial, ou seja, nos últimos 200 anos, tendo que haver sempre o mercado consumidor e todo mundo acreditando sempre que consumir vai te fazer uma pessoa melhor, e aí a gente deixa a ressalva, não quer dizer que seja proibido você desfrutar de uma coisa boa, não é problema, de forma alguma, desde que você não tenha que, para isso, abrir mão de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se for para você ter as coisas tendo que abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu lazer, abrir mão de estar com a família, abrir mão de estar com os amigos, abrir mão de ter uma vida equilibrada, então é um problema. Porque a questão toda é do equilíbrio. Veja que, voltando para o poema de Victor Hugo, ele vai dizer, pelo menos uma vez no ano, coloca o dinheiro à sua frente e diga: você é meu, para que fique bem claro quem é o dono de quem. Ou seja, fazer um exame de consciência para ver se você está sendo regido ou não pela questão material. Porque se você consegue ter esse controle, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sem problema. Então, vejamos lá. Tem um filme que eu gosto muito de indicar, que esse filme é baseado numa história real.
chama-se 7 Anos no Tibete, com Brad Pitt. E esse filme vai contar a história de um cidadão que, inclusive, participava do regime nazista, era um alpinista austríaco, que vai para a Índia e lá, durante a Segunda Guerra, ele é preso, porque nessa época a Índia era uma colônia britânica e a Inglaterra era inimiga da Alemanha. Ele foge da Índia e vai viver no Tibete. E lá ele vai ser professor do 14º Dalai Lama. E é muito interessante você ver ao longo do filme, que é inclusive baseado num livro autobiográfico, como esse personagem ele vai mudando as características que ele tinha de arrogância, prepotência, petulância, quando em contato com aquilo que é mais espiritualizado. Você vê a diferença no final do filme, porque em alguns momentos do filme ele é tão arrogante que você chega a ficar com raiva do personagem. Mas é uma mudança tão grande que ele vai percebendo outros valores que ele até então ele desconhecia. Porque não temos essa educação de uma forma geral. Como vivemos numa sociedade muito materialista, uma sociedade muito apegada às coisas, e como a gente passa desde a infância aprendendo isso, e um ambiente ele vai exercer sobre o espírito uma influência muito grande. Então, quando você vê uma criança, quando você vira uma criança, por exemplo, trazendo certas questões, vocês que são da área da educação, como questões muito ligadas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, muito fortemente ligadas às questões de ordem econômica e financeira, é porque dentro de casa ele escuta aquilo ali no convívio dos pais. E aí ele vai crescendo, aprendendo exatamente tudo que a gente está falando aqui, que é responsável por tanto adoecimento e sofrimento. Por quê? Por mais que se tenha bons recursos, você não vai poder tudo. Você não vai ter tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E muitas vezes, quando você não consegue acessar isso, você adoece. Porque você entende que você tem alguma deficiência, que te falta alguma coisa, que a sua vida está vazia, porque você não conseguiu atingir aquele objetivo de ter o iPhone de última geração, por exemplo, o teu computador de última geração, e tantas coisas ligadas à esfera da matéria. O egoísmo, ele se relaciona intrinsecamente com o materialismo. Às vezes o indivíduo entra numa empresa e ele tem tanta percepção de que precisa crescer na vida, e crescer na vida, leia-se, alcançar determinada posição social e ter um ótimo salário. Quando você encontra alguém que diz: fulaninho, como é que está? Fulaninho está bem de vida. Sempre vai estar relacionado à esfera econômica e financeira. Jamais você vai ver alguém fazer essa referência de outra forma. Nunca. Pelo menos no nosso mundo ainda bem materializado. Pode perceber. Tenta ativar a memória e se lembrar. Como é que está aquele teu primo? Rapaz, está bem de vida. Pode estar com a família destruída, pode estar com o filho nas drogas, pode estar com um péssimo relacionamento conjugal, pode estar a vida dele um caos, mas se ele estiver ganhando dinheiro, está bem de vida. Agora eu quero saber que bem é esse que ele vai estar, que para mim, na minha ideia, isso está muito mal.
Vocês percebem como é que funciona isso? No nosso planeta ainda, de provas e expiações, onde a gente está lutando com muito esforço para equilibrar, harmonizar as nossas necessidades evolutivas de aprendizagem dos valores espirituais à condição de espíritos encarnados que precisa de roupa para vestir, precisa de uma cama boa para dormir, que precisa de uma boa alimentação e essas coisas todas. Então a gente vai para o outro lado da história. Tem uma condição de vida miserável, onde te falta o básico, também não vai ser adequado para teu crescimento espiritual. Se por um lado não vai resolver a vida da pessoa, pelo outro muito menos. Porque o indivíduo que vive sob condições terríveis, faltando muitas vezes as refeições básicas para ter um sustento do corpo físico, óbvio que vai dar aso para diversos tipos de violência que são muito mais comuns nas comunidades pobres e miseráveis. Claro que sim, porque a criatura humana, enquanto animal que luta pela sobrevivência da espécie, quando ele é colocado sob determinadas circunstâncias, ele vai poder, inclusive, tirar a vida do semelhante, se for para ele preservar a sua própria vida. Então, vivendo em condições completamente adversas, miseráveis mesmo, é muito difícil. Muito difícil para o espírito alcançar certo grau de entendimento e evolução. Em uma das perguntas da parte filosófica do livro O Consolador, que é um livro que Emmanuel ditou a Chico Xavier, uma das perguntas é: o ambiente em que o indivíduo vive, ele funciona como provação, como expiação, como o quê? E Emmanuel responde que sim. Muitas vezes o próprio ambiente onde o indivíduo reencarna é um ambiente expiatório mesmo. Criaturas que muitas vezes perpetraram crimes hediondos contra os cofres públicos, assumindo certos cargos de tamanha grande importância, e ao invés de aplicar para o benefício da comunidade toda, direciona para o seu bem pessoal. Bem pessoal assim, entre aspas, porque não é bem, é um engano. Pela lei de causa e efeito e ação e reação, se você faz isso, lá na frente isso vai ser para você uma coisa triste demais, porque você vai voltar num ambiente triste, tenebroso, faltando para você coisas básicas, porque quando a gente desperdiça de um lado, aquilo ali vai fazer muita falta para a gente de outro. E por um mecanismo magnético de reequilíbrio dessas forças, volta tudo para o mesmo canto, para que você alcance, através do aprendizado, do direcionamento, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu sentimento, para o seu benefício e o benefício de toda a comunidade. Porque todos nós fazemos parte de uma grande comunidade. Se estamos todos juntos no planeta, é porque temos algo muito em comum. Somos irmãos em humanidade. Então, o mal que eu faço para você, eu estou fazendo logicamente para mim. Não é inteligente ser egoísta. Não é inteligente colocar tudo abaixo, simplesmente para satisfazer desejos de usufruir certos recursos que nem seus são. As pessoas, os espíritos que encarnaram e já tinham essa consciência muito plena disso que a gente está falando,
eram espíritos que viveram a vida completamente desprendidos. Os recursos que às suas mãos chegavam era prontamente distribuído para a humanidade. Exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros. E nós, que estamos, espíritos ainda bem mais atrasados, que estamos entrando em contato com esses conceitos, mas recentemente estamos na luta para fazer disso a nossa praxis. Mas a gente tem que ter a luz para seguir. Mas eu não consigo ser sempre assim. Paciência. Eu não consigo também, é difícil. Mas a gente tem que ter a luz para poder direcionar o nosso pensamento, a nossa ação, o nosso movimento. Porque senão, se a gente tiver o conhecimento, a gente vai, nos momentos de dúvida, a gente vai ter o caminho certo a seguir. O egoísmo, o materialismo estão intrinsecamente ligados e somente através do desenvolvimento da consciência espiritual alcançaremos uma vida mais em harmonia com o planeta, e o planeta estará em uma condição muito melhor. Repare, muito triste você deixar, por exemplo, um objeto seu num lugar e você de repente sair daquele lugar e ter que voltar às pressas, porque se você não volta às pressas, alguém tem levado aquele objeto que é seu. Muito triste quando você observa que se encontra uma coisa no lugar, ao invés de devolver ou de levar para os achados perdidos, você leva para casa. Dia desse teve aí, eu acho que foi no aeroporto de Campinas, já na sala de embarque, salvo engano, para o voo internacional, eu acho que foi até para os Estados Unidos, não, só buscando para ver com detalhe, o indivíduo perdeu lá uma certa quantia, uma grande quantia em dólares, a outra pessoa achou, ao invés de levar lá para o setor que você leva quando você encontra uma coisa que não é sua, foi para o banheiro e guardou na sua bolsa, sabendo que ali é um número tão restrito de pessoas, ou seja, quem perdeu estava ali. Aí você leva e guarda para você. As câmeras viram e a pessoa foi presa. Veja que coisa. Aí a gente volta a dizer, não existe justificativa para isso. Mas se fosse uma pessoa que estivesse vivendo de forma miserável, passando fome, você compreende. Você pode não ter uma justificativa, mas tem uma explicação. Mas e qual a explicação que a gente vai ter nessa circunstância? É apenas o vício. É o vício de ser esperto, é o vício de passar os outros para trás, é o vício de enganar, de mentir, de querer dizer que se deu bem, passando por cima dos outros. Ora, utilizando ainda esse próprio exemplo, dia desse teve também no aeroporto uma pessoa que encontrou, você foi no lixo, uma quantia enorme, foi lá e devolveu, porque já tem na cabeça dele, se isso aqui não é meu, então não interessa, não é meu, não é meu. É exatamente o sentido contrário do egoísmo. No egoísmo tudo é para você. Em último caso, você pensa nos outros. Quando você está, por exemplo, no ônibus e chega uma pessoa ali que está numa condição ruim, pessoa mais de idade ou com aspecto de doente, que imaginamos que tem. Hoje, os locais reservados para as pessoas com necessidades especiais. Mas às vezes você está notando ali que não tem vaga mesmo, e tem uma pessoa que de repente está muito mais necessitada de estar ali do que você. Você finge que está dormindo,
para não dar vaga. Somente para não dar vaga. Porque você está cansado? Pode ser também. Estou cansado, estou no meu direito. Mas às vezes não está nem tão cansado assim. E aí o que diz o bom senso? Vai lá, mede, se você tiver em condições de ajudar, porque não ajuda. Porque amanhã pode ser você. E o mundo te dá de volta aquilo que você dá para o mundo. Nós vivemos num sistema onde há uma troca permanente das energias. E a energia está no invisível. Às vezes você vai fazer uma coisa legal para alguém e aquela pessoa está nem para você. Mas o mundo vai te dar de volta na mesma medida aquilo que você está dando, sem que necessariamente seja através da mesma pessoa. Porque às vezes você até desiste, né? E eu já escutei isso várias vezes. Eu vou deixar de fazer o bem. Tanto que eu faço, não sou reconhecido. Eu faço. Ninguém dá bola para mim. Mas e quantas vezes pessoas também que você não fez nada por elas e elas te vão e te auxiliam quando você mais está precisando. Quando você nem esperava. Porque o mundo é assim. Mas sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma hoje, que enquanto a gente ainda tiver o materialismo como bandeira principal da nossa vida, a gente não vai alcançar a felicidade verdadeira. Não quer dizer com isso que a gente não tenha que viver no mundo, porque o mundo está aí e esse é o que nós temos e aí a gente tem que viver nele. Mas não colocando tudo em primeiro lugar, o poder, o dinheiro e todas as coisas que são perecíveis. Se a gente for ver no Evangelho, a mensagem de Jesus é muito clara nisso. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E a gente vai botar força naquilo ali. E eu vejo pessoas trabalhando 18 horas por dia. Por que você está fazendo isso? É para ter uma vida melhor. Que vida melhor é essa que você vai ter desse jeito? Está acabando com sua vida. Mas e no domingo você para um pouquinho para se distrair um pouco, fazer... Não. No domingo eu trabalho até 1 da tarde e à tarde eu gasto para fazer as contas. Isso não é uma vida. Aí, para desfilar em poucos momentos e até coisas assim bem interessantes. Mas eu não estou usufruindo não, doutor. Mas meus filhos pelo menos estão tendo uma vida melhor do que eu tive. Teus filhos te ajudam? Não, doutor. Não quero meus filhos nessa vida, não. E você quer nessa vida de utilizar essas coisas todas sem saber o valor do suor do trabalho, o esforço para estar curtindo uma de bacana e você acha que está fazendo o máximo. Então precisamos urgentemente de uma educação espiritual para as gerações vindouras. Senão a gente vai correr um sério risco. E isso a gente observa ciclicamente, inclusive dentro das religiões, onde você vai para o templo e se você tem mais, você é mais considerado. Está na cadeira da frente. Fulaninho é importante, tem que ficar na cadeira da frente. Enquanto o mestre de todos nós não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Ora, vejamos lá, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o espírito mais evoluído que passou sobre a Terra? Aquele que pode servir para a gente de guia e modelo. Vede Jesus.
Jesus é nosso guia e modelo. Vamos voltar para Galiléia. Quem era Jesus? Qual era a vida que Jesus tinha no dia a dia? Quem ele escolheu para ser os seus apóstolos? Pessoas simples, pescadores. Não eram pessoas letradas e pessoas com capacidade. Não. Não quer dizer isso que devemos fazer apologia à falta do conhecimento. Não é isso. Mas a gente tem que entender o que é o mais importante para a nossa vida. Se a gente não entender isso, a gente vai se iludir e mais na frente, quando chegar numa fase mais avançada da nossa existência, isso vai pesar muito. Que você pode olhar assim e ver ao seu redor castelos de areia construídos e você vai querer a substância e não vai existir essa substância. Nem quer dizer tão pouco que você vai largar fora as coisas que você com trabalho, dignidade e honestidade conquistou, porque faz parte da trajetória humana. Não tem problema, isso não é errado. Errado é você fazer disso a única coisa importante da sua vida. Você vai em algum momento da semana para a igreja ou para o centro, tentar se conectar um pouco com algo espiritual? Não. Tem um tempo para essas coisas? Não. Lá na frente isso pesa. Vivemos no mundo material. Necessitamos colocar gasolina no nosso automóvel para ele andar. E isso tem que ter o dinheiro. Necessitamos ir para o mercado, fazer a feira, e ninguém vai olhar para você, você é legal, toma aqui a tua feira. Não vai ser assim. Os impostos que você paga, nem tão pouco vão deixar de chegar os boletos na sua casa. Eles vão continuar chegando. Então, você vai precisar ter os recursos para dar conta disso. Tá ok? Tá. Não tem problema nenhum. No mundo material faz parte. Até no desencarne, para você enterrar os despojos, você vai precisar pagar a funerária uma quantia, senão não vai dar errado. Alguém vai ter que responsabilizar-se por aquilo ali. Isso é assim. Tudo bem? Tudo bem. Mas vamos ver onde é que a gente vai colocar o nosso coração. Vamos ver onde é que a gente vai colocar a força da nossa vida, da nossa produtividade, a força do nosso pensamento, a força do que a gente acredita. Daqui a algum tempo, a gente vai abandonar a terra, mais uma vez. Uns mais cedo, uns mais tarde, mas todos nós vamos fazer essa travessia. E a gente vai perceber que as construções mais importantes que a gente fez foram as construções do Espírito. Não foram as construções da matéria. De nada vai valer para a gente ter um automóvel do ano. De nada vai valer para a gente ter uma casa bem bacana ou uma conta bancária bem grande, se a gente não tiver isso na mente, se a gente tiver sem falar com um parente, se a gente tiver guardando mágoa no coração da gente com relação a outra pessoa, se estiver em casa sem falar direito com um filho, ou um filho intrigado do pai e da mãe, não vai adiantar nada. Não vai adiantar você estar dando oferta para a igreja, ou colaborando no centro, dando cesta básica, seja lá o que for, se você não se dispuser a viver o mundo do Espírito.
do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão, da compaixão, da indulgência para com os erros alheios. Senão a gente vai estar brincando aqui, não vai estar experienciando a vida de um espírito numa escola chamada Terra. E isso cabe a cada um de nós, em última instância. Eu queria tanto que fulaninho de tal tivesse ouvindo isso, para tomar jeito de gente que não toma. A gente fala, não escuta. Não. Essa história toda, quando eu falo para vocês, na minha mente é como se eu estivesse falando para mim mesmo, sem hipocrisia nenhuma. É como se eu estivesse falando para mim. Eu sempre coloco na minha cabeça, eu preciso abrir minha cabeça, meu coração, para que essa mensagem ela seja verdade em mim, porque senão isso depois vai me pesar muito. E quando a gente traz essas reflexões, para que a gente possa junto construir essa realidade em comunidade, porque aí a força é maior ainda, porque aí a força se torna uma coisa que vai modificar esse planeta. Você ainda acredita nisso? Vendo tanta desgraça, você acredita que ainda é possível um planeta melhor? Claro que sim, é óbvio que sim. E a última pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta de número 1019, trata disso, onde Kardec pergunta: quando isso vai acontecer? Quando o mundo vai passar a ser um mundo melhor? E os Espíritos respondem: quando os Espíritos que povoam a Terra se decidirem melhorar também, se decidirem se tornar mais amorosos, mais fraternos, com mais direcionamento para a sua vida, para a realidade do Espírito e não da matéria. Então, só fechando, o materialismo e esse sufixo ismo, que coloca toda a força na matéria, ele está sendo um grande empecilho para uma vida pacificada para toda a nossa sociedade humana. Quando a gente dá um passo na direção do se espiritualizar, enfraquecendo essas ideias materialistas, a gente constrói no mesmo instante um mundo interior melhor e consecutivamente um mundo melhor para todo mundo. E o que a gente pode fazer é se melhorar. Exigir que os outros melhorem não vai rolar, porque o que não depende de mim eu não tenho como resolver. Eu tenho como resolver o que eu posso realmente fazer e ver a ação na prática. Eu venho para cá agora, eu não tenho como exigir que A, B, C ou D, aí se as pessoas forem eu vou, se não eu não vou. Não, vamos fazer cada um a nossa parte. Fazendo a nossa parte já é muita coisa. Queria agradecer imensamente à diretoria aqui do Luz Divina por ter nos convidado. É uma honra para mim estar aqui, é uma honra para mim servir da forma que for a doutrina espírita, seja varrendo o salão da casa espírita, fazendo campanha do quilo, o que quer que seja, porque ai de mim se não fosse a doutrina espírita. Eu devo praticamente para ser bom, eu devo tudo na minha vida à doutrina espírita. Então, tudo que eu puder fazer pela doutrina espírita é muito pouco, eu vou sempre estar como devedor, mas a gente vai pagando aos pouquinhos essa dívida que a gente tem enorme. Então, muita paz, muita luz para todos vocês.